Fala, minha turma tricolor, e aí, tudo belezinha com vocês? Estamos de volta aqui no canal do Pulco para falar mais do Tricolor de Aço. Eu sou Marinho Júnior, repórter esportivo da Rádio Metrópole FM, o homem do Pulco, e você está no canal do Pulco. Peço a você que está chegando pela primeira vez que inscreva-se no canal, rumo aos 33 mil inscritos, e eu conto com vocês faltando 160 novos inscritos para a gente bater essa meta. Lembrando que a gente sempre trata aqui do dia anterior do Bahia, mas lógico, dando uns pitacos do dia seguinte. Então, vamos falar do Tricolor de Aço, vamos falar do Esporte Clube Bahia, que volta a campo no final de semana. Fiz uma live com o meu querido João Bahia, com o meu querido Marcelo Viana, e falando a respeito dos momentos, né, do que o Bahia tem atravessado no campeonato, dos momentos em que a gente pegou no pé ou elogiou o Renato Paiva durante já esse início de temporada, que está chegando na metade, né? Finalzinho do mês de maio, início do mês de junho, mês 6, aí a gente já pode começar também a cobrar um pouco mais do Renato Paiva. Acho que sim, a gente já pode cobrar, mas eu acho que ainda mais quando vai passando o tempo, até porque os resultados não são aqueles que a gente queria, mas talvez sejam aqueles que tenham traçado dentro do clube como metas possíveis de acontecer. Eu trouxe na live os números do projeto do Bahia na temporada, em que o SC Bahia Números trouxe o que precisava fazer para o Bahia ir bem, 9 pontos no primeiro bloco de 6 jogos, que encerrou contra o Flamengo, né? 9 pontos para conseguir o Bahia fazer uma campanha de Libertadores, 7 pontos de permanência, e o Bahia fez 6, um ponto a menos, que tem que correr nesse segundo bloco, que tem Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional. E aí o Bahia pegou o Goiás, que já poderia ali largar com 3 pontos, e perdeu mais 2 pontos, fez um ponto apenas para zerar o bloco anterior. Então o Bahia vai ter que correr atrás de 9 pontos para pensar em Libertadores, 7 pontos para pensar em permanência nesses próximos confrontos aí dentro do Campeonato Brasileiro. Renato Paiva, nesse jogo, ele ainda não contará com Marcos Vitor, né? Porém, treinamento de ontem, Marcos Vitor mais uma vez foi ali para a transição, que é quando você desce para o campo e faz um trabalho já do departamento físico e sai do DM, sai da fisiologia do clube e vai para essa transição com o gramado, vai fazer um trabalho físico, e alguns dias o Marcos Vitor deve ser liberado para treinar com bola e com o grupo. Então, ele ainda fica fora do jogo do Inter, né? E acredito também que do jogo contra o Santos, e na outra semana, talvez, dependendo de como for essa pegada de treino do Marcos Vitor, ele retorne à equipe, pelo menos para ser relacionado. Paiva terá a volta do Canu, a volta do Rezende, a gente tentou também montar esse time, né? Porque ele fez um treinamento com bola, focou em posse de bola, inclusive. O Bahia tem desperdiçado muito as oportunidades com a bola no pé e dado fácil a bola ao adversário. O Bahia não é um time que é eficiente no ataque, mas acaba sendo deficiente em alguns pontos da defesa. Um exemplo, o Bahia sofre pouco, realmente, mas, digamos assim, que quando sofre, acaba tomando os gols em alguns jogos. O técnico Renato Paiva vai mexer na equipe, mais uma vez, ele que não repetiu uma escalação ainda nessa temporada, sempre modificando uma ou duas peças, às vezes até mais. No jogo do Santos, ele modificou 5 peças e tomou 3-0. Depois, o jogo contra a equipe do Goiás, ele tinha 2 mudanças forçadas para fazer, que era no sistema defensivo, e ele mexeu mais, mexeu nas laterais, não nas porque o Jacaré é mantido, mexeu na lateral, mexeu no meio campo, mexeu no ataque, botou a Ademir de volta, apenas 2 homens ali no meio campo e tal, e sempre mexendo e deixando o torcedor pé da vida com algumas coisas. O Bahia vai enfrentar o Inter. Vencemos em 2013 pelo Campeonato Brasileiro em Caxias, vencemos em 2014 e tem esse tabu a ser quebrado. E a pergunta que a gente sempre faz é aquela, né? Tipo, como é que você tá para esse jogo? Você tá otimista? Você acha que o Bahia consegue vencer diante da equipe do Internacional? Outra questão também, a galera tá me perguntando a respeito de especulações. Ah, Marinho, por que já estão falando de nomes e tal, e isso e aquilo? Eu acho que a gente vai começar assim nesse final de mês de maio agora, a falar de alguns nomes, a buscar alguns nomes para entender o que está acontecendo, né? O que é que o Bahia deve fazer, mas a princípio o que eu soube são 3 a 4 contratações e não conta com o Luciano Juba.
nessas 3 a 4 não conta com o Luciano Juba. Bahia pensa em contratações pontuais ali para, quem sabe, logo, digamos assim, chegarem e serem titulares. Bahia pensa em um atacante para ser titular na linha de frente ali, ver como é que vai ser essa montagem. Entende-se que cabe um reserva para Cauli, que o Cauli hoje não tem um reserva imediato, então bora ver como é que vai ser essa situação, se reserva para Cauli ou se para ser jogador ali junto com o Cauli, dependendo do grau que chegar esse atleta. O Bahia também tem a situação do que o nosso Darino Senna trouxe a respeito do Mugni. Eu já tinha falado para vocês que eu achava que Mugni sairia, Mugni e o Daniel sairiam. Eu acho que o Cicinho também não tem um clima de permanência no Bahia. A interrogação talvez seja por conta do Kaique, de como vai ser a temporada do Kaique com a camisa do Sport Clube Bahia, já que o atleta foi para o Manchester City, vendido para o Manchester City, jogou apenas 2 jogos, comandado pelo Guardiola, não conseguiu se firmar, foi emprestado e também não se firmou no time que estava emprestado. O Mugni, nosso querido Darino Senna, trouxe que o Lucas Mugni desperta interesse do Ceará, lembrando que o técnico do Ceará é o Eduardo Barroca, estava aqui na reta final de Série B, onde Mugni despontou a ser um dos melhores do Bahia naquela reta final de Série B, então o jogador sim pode acabar deixando o Sport Clube Bahia para a equipe do Ceará. Lembrar outro ponto, né, dessa questão aí de janela que vai abrir. Juba, o Bahia tentou em uma reunião, não obteve sucesso nessa reunião em que o Bahia tentou a respeito da decisão de liberar a Juba. Ainda tem sim uma expectativa de que o Bahia possa sentar novamente, conversar e que assim que abrir a janela, o Sport liberar a Juba através de um valor que agregue e um valor que agrade a equipe do Sport. Porém, é notável que o Sport não gostou muito dessa história do Juba ter assinado um pré-contrato e tem ultimamente fechado as portas, digamos assim, para qualquer tipo de conversa entre Bahia e Juba para evoluir para uma liberação. Então, eu trouxe aquele vídeo um tempo atrás, algumas semanas atrás, de que Juba poderia ou não chegar em julho para o Bahia. E permanece isso. Será que chega? Será que não chega? O Bahia tenta, né, que o atleta seja liberado, e a questão principal ainda é o Sport, que não aceita o fato de que o jogador pode estar batendo em retirada para a equipe do Bahia. O Sport também acredita a todo momento que o fato de Juba cumprir o seu contrato no Sport não dará a ele liberdade para jogar no Bahia após o término do seu contrato no mês de setembro. Já a informação que eu tenho é de que o clube tem sim a confirmação de que, caso não adiante uma conversa entre Juba e o Bahia, que o atleta possa sim jogar em setembro no Sport Clube Bahia. Mas não tem novidade a respeito disso, de que se Juba vem realmente em julho. Naquele dia que eu trouxe o vídeo para vocês e falei que tinha a possibilidade e que teria uma conversa, a conversa aconteceu e não evoluiu. A princípio, Juba cumpre o seu contrato com a camisa do Sport. Estarei de volta a qualquer momento. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora Bahia aguardar, porque tem esse confronto contra o Inter. Diga aí a sua expectativa. E se você quiser também, já solte aqui a sua escalação. Qual o time que você colocaria para enfrentar o Internacional e qual o seu placar para essa partida. Lembrando que tem um vídeo no canal de Pulco 30K. Em breve a gente vai fazer esse sorteio para você. Tamo junto. Um abraço a todos. Bora Bahia. Furiele, pai. Pulco e Pulco. Já fui.